Olá, bom dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Mensagens do Juiz, onde nós nos preparamos para a volta de Jesus. Eu tenho aqui um convite para cada um de vocês, né, que gostarem do conteúdo, para que possamos aí se inscrever no canal e deixar o seu like. Meu nome é Rogério, sou adventista do sétimo dia e as mensagens aqui são de reflexão para os nossos dias presentes. Hoje nós vamos refletir sobre a história que está lá em 1 Reis, capítulo 21. E nesse capítulo tem uma história muito triste, onde um servo de Deus, que servia a Deus, que servia a sua família, que tinha ali uma herança familiar dada por Deus, foi morto injustamente. Mas antes, vamos para o texto bíblico. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 10, tem um texto que vai abrir aqui para a gente essa reflexão. A Bíblia está aberta, vamos orar? Está escrito o seguinte, meus irmãos. Mas antes vamos orar. Excelentíssimo Pai, abençoe essa palavra, abençoe essa meditação, essa reflexão. Ilumina aqui meus irmãos que estão vendo esse vídeo e nos dê um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, na tua santa e maravilhosa presença, em nome de Jesus. Amém. Está escrito assim na minha Bíblia, meus irmãos. E ele disse: o que tu fizestes? Deus falando, né? Perguntando para Caim, o que você fez? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Para os meus irmãos que não conhecem a história de Abel e Caim, eu acho muito difícil. Mas Abel era o filho mais novo, Caim era o mais velho. Caim oferecia frutas e Deus pediu para que fosse oferecido um cordeiro. E quando Abel obedece a Deus, como servo de Deus, adora a Deus, Deus aceita, né, o sacrifício de Abel. Dessa forma, Caim fica com inveja, porque a inveja gera uma tristeza no coração de Caim. E essa tristeza só é sanada quando ele tira a vida do seu irmão. Isso é o que a inveja faz. Sente tristeza pelo sucesso do outro. Isso é inveja. Isso trouxe ali, infelizmente, o sangue inocente. Abel estava fazendo tudo certinho, mas o pecado, a transgressão da lei, trouxe essa maldade dentro do coração de Caim. Da mesma forma, nós vamos ver esse reflexo acontecendo na história de Nabote. Nabote, como servo fiel, teve uma proposta. Nós vamos ler o texto agora. E sucedeu depois dessas coisas. 1 Reis, capítulo 21, verso 1. Que Nabote, o jezreelita, ele morava na terra de Jezreel, tinha uma vinha, a qual estava em Israel junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que eu possa tê-la como horta de ervas, porque ela está perto da minha casa, e te darei por ela uma melhor. Ou, se te parecer melhor, se te parecer bom, dar-te-ei o teu valor em dinheiro. Mas prestem atenção, o que era essa vinha para Nabote? O que era essa vinha para o servo de Deus? E Nabote disse a Acabe: o Senhor me proíba de te dar a herança dos meus pais. Essa herança que foi dada aos pais de Nabote foi dado por Deus. E isso trazendo aplicação para nós, a sua fé, a minha fé, né? A igreja, o seu casamento, a sua profissão, tudo isso é herança do Senhor. Você não pode vender isso para o que simboliza o Estado, né? Trazendo aplicação hoje. Acabe é o Estado. Mas Acabe não conseguiu o que queria. Mas ele conseguiu o quê? O que ele conseguiu? Ele foi lá choramingar para quem? Para sua esposa. E Jezabel representa uma igreja, uma religião falsa. E aí essa igreja, essa religião falsa, representada por Jezabel, vai de encontro a Nabote. Mas usa os caminhos piores possíveis, porque eles vão lá e olha o que está escrito no verso 10. No verso 9. E ela, Jezabel, escreveu nas cartas, dizendo: proclamai um jejum e ponde Nabote no alto, no meio do povo, e ponde 2 homens, filhos de Belial, diante dele, para dar testemunho contra ele, dizendo: tu blasfemastes contra Deus e contra o rei. E depois carregai-o para fora e apedrejai-o, para que morra.
E os homens da sua cidade, a saber, os anciões e os nobres que eram habitantes da sua cidade, fizeram segundo Jezabel lhes mandou. O segundo estava escrito nas cartas que elas haviam enviado. E proclamaram um jejum, e puseram Nabote no alto no meio do povo. E ali chegaram 2 homens, filhos de Belial, e se assentaram diante dele, de Nabote. E os filhos de Belial testemunharam contra ele, justamente contra Nabote, na presença do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Eles, então, carregaram-no para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, de modo que morreu. Quem foi a estrategista aqui, né? A mente que elaborou e a mão que executou. A mão que executou foi o povo, aliciado por quem? Por Jezabel. Ela foi a estrategista. Em Apocalipse 2:20, meu irmão, está dizendo para que... Vamos fazer um pulinho lá. Para que a igreja de Tiatira não permita tolerar as ideias de Jezabel. Vamos pegar o texto, vamos ser fiel ao texto. Está escrito lá em Apocalipse 2:20. Olha o que está escrito. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti. É o que Jesus está dizendo para Tiatira. Por que toleras aquela mulher Jezabel? Jezabel já tinha morrido nessa época, meu. Estamos falando de Apocalipse. No entanto, essa mulher está falando sobre o raciocínio, sobre a espiritualidade dessa mulher, que chama a si mesma de profetisa. A ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. O povo de Tiatira ainda estava comendo coisas que estavam sendo sacrificadas a ídolos. Será que nós comemos alguma coisa que está sacrificada a ídolos? Será que nós idolatramos? Cuidado com a idolatria, meu irmão. E Nabote estava muito esperto a isso. Se ele vendesse, né, a sua vinha, ele estaria trocando a herança de seus pais, um dom de Deus, por dinheiro. E isso é idolatria. E agora Jezabel entra na história para dar essa vinha para Acabe. E o que ela faz? Mata Nabote, a sua estratégia. E não só Nabote. Provavelmente não está escrito aqui, mas Nabote poderia morrer por uma causa natural. E a sua família continuaria. Então, tem 2 crimes aqui. Além de matar Nabote, roubar a sua vinha, ainda aliciar ou ameaçar ou matar os parentes de Nabote. E isso não ficou assim apagado. Isso aqui está tudo isso está acontecendo aos olhos de Deus. E Deus manda quem? O profeta até Acabe. Olha o que está escrito no verso 17. E a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para te encontrares com Acabe, o rei de Israel, o qual está em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse. E tu lhe falarás, dizendo: Assim diz o Senhor, matastes e também tomaste posse? E tu falarás a ele, dizendo: Assim diz o Senhor, no lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu próprio sangue. E a história diz claramente que ele se arrependeu. Mas aquele arrependimento, sabe, bem curto. Se arrependeu, depois voltou para a sua situação, né? para o seu pecado. E ele sofreu as consequências. Ele morreu na vinha de Nabote. E o seu filho também, porque foi feita uma maldição para Acabe disse. Ó, que Acabe disse a Elias: Encontraste-me, ó meu inimigo. E ele respondeu: Eu te encontrei, porque tu vendestes para executar o mal à vista do Senhor. Eis que trareis mal sobre ti, e retirarei a tua posteridade, e cortarei de Acabe aquele que mija contra a parede, e aquele que está escravo e livre em Israel. E farei da tua casa como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate, e como a casa de Baasa, o filho de Aias, pela provocação com a qual tu tens me provocado a ira, e feito Israel pecar. Então, fez Israel pecar. O rei, todos os reis, né? Para que haja um rei, ele tem que ser ungido. Então, sem o profeta não se unge um rei. Então é muito interessante perceber que Elias está aqui confrontando a Acabe a fazer aquilo que é certo. No entanto, ele deixou-se levar por a sua esposa, e uma esposa idólatra, né, que implementou o culto a Baal lá na Samaria. Então, muitos pecados estavam ali diante de Deus. Mas só que eu e você temos que ser como Nabote.
ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Nós não podemos ceder. E aplicando aqui rapidamente, né, os pormenores aqui, Acabe representa o Estado. Jezabel representa a igreja. E na nossa história, a Idade das Trevas, no ano 538 da história, Roma se junta com a igreja, formando o que nós conhecemos como catolicismo. E o catolicismo se torna o cristianismo, próximo daquilo que conhecemos como as ideias de, como que é o nome dele? Constantino, né? Então, o cristianismo, ele se expande dessa forma. Só que interessante que existe um casamento entre igreja e Estado que começa a perseguir aqueles que querem agir como Nabote, adorar somente a Deus. E a ideia, a filosofia de Jezabel é se voltar contra os princípios divinos. Então, Acabe, que representa o Estado, se une a Jezabel, que representa uma igreja que se volta contra os princípios divinos, para perseguir aqueles que são que nem Nabote, que não abre mão da herança do Senhor. E nem pode abrir, porque está relacionado à sua fé, à sua consciência. Nós não podemos abrir mão da nossa consciência para favorecer um Estado, ou uma igreja, ou um Estado-igreja, ou um império. Nós precisamos obedecer os mandamentos de Deus. E essa é a grande maior reflexão que tem aqui, certo? Lembrando que o sangue de Abel foi derramado de forma inocente, o sangue de Nabote foi derramado de forma inocente, e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo também foi derramado de forma inocente. Ao rasgar do véu lá, a graça, né, diz que ali nasceu a graça, mas a graça nasceu muito antes, porque sem o derramamento do sangue não haveria criação. Sem o plano da redenção não haveria criação. E a vida só pode surgir da morte, porque o próprio Cristo diz, né, as palavras do Pai: eu já te glorificarei, eu já te glorifico e já te glorificarei novamente. Naquele momento onde Filipe e André levam os gregos até Jesus, Jesus disse que se a semente não morrer, não há multiplicação, não há criação. Então, Jesus se colocou na posição de morte antes de toda a criação. E isso é muito maravilhoso, porque lá na frente diz claramente, olha o que está escrito lá em Apocalipse 22, 14. Apocalipse 12, 14 e 12. Vamos para 14 e 12 fazer nosso dever de casa. Está escrito o seguinte, Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, como Nabote. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E eu quero ir para Apocalipse 12, 17, meus irmãos, para te levar qual é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é que guarda os mandamentos de Deus. Está escrito assim, e o dragão, Satanás, ou Jezabel, ou a mulher, vamos lá, irou-se contra a mulher, que é a igreja verdadeira, e foi fazer guerra aos remanescentes de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Mas, meu irmão, qual que é o testemunho de Jesus Cristo? Nós vamos lá para Apocalipse 19, verso 10. Porque o anjo vai dizer, o anjo do Senhor vai dizer, e caí a teus pés. João caiu aos pés daquele anjo para adorá-lo. E o anjo disse, atenta-te para que tu não faças isso. Eu sou um teu conservo, e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, o dom de profecia está com os servos de Deus, está com os nabotes atuais hoje, que enxerga a história de Cristo, a missão de Cristo, a igreja de Cristo e as doutrinas da igreja de Cristo. E as doutrinas da igreja de Cristo é o santuário, é o juízo, é a salvação somente pela graça, não pelas obras, né? A graça dada pela fé em Cristo Jesus. E por fim, o juízo investigativo, quem dá a sentença de crer e de se colocar como Nabote ou não é você. Você está posto. Seja você hoje como Nabote. Seja você hoje como Nabote. E finalizando aqui com um texto muito importante, Apocalipse 22, 14, diz claramente: abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Nabote vai entrar, eu tenho certeza, pelos portões da cidade. E eu quero entrar também pelos portões da cidade, mas eu preciso lavar as minhas vestes com o sangue do Cordeiro. Isso significa assumir o pacto, se batizar em nome de Jesus. E o método de Cristo é de conversão. Não pode se batizar quem não se converte, quem não se arrepende.
Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu ouviu a voz que veio do deserto através de João Batista, uma voz de arrependimento. E quando ele subiu naquele sicomoro, naquela árvore, ele viu Cristo. E Cristo chamou ele e falou: hoje eu vou dormir na sua casa. Seja como o Nabote, meu irmão. Que Deus te abençoe. Deixe o seu like se você gostou desse conteúdo. Essa é a aplicação para mim e para você. Eu não sei o seu nível de escolaridade, o seu nível de conhecimento bíblico. Eu só sei que a palavra revela. E a inspiração bíblica aprova que o que deve ser preservado aqui é no nosso coração, na nossa vida, como prática. Não tem uma fé teórica, tem uma fé prática. E somente Jesus e o Espírito Santo pode fazer isso na minha e na sua vida. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seus estudos. Amém.